Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 14 de novembro, segunda-feira da 33ª semana do tempo comum. Estamos, amados irmãos e irmãs, nos encaminhando para o término do ano litúrgico. Domingo que vem nós vamos estar celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo. As leituras vão cada vez mais tendo este sentido de conclusão, de fim dos tempos, não para nos apavorar, mas para que possamos ressignificar a nossa vida, tomando consciência de que a nossa vida, ela está voltada para a vida eterna. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxergar, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ainda contamos, amados irmãos e irmãs, com algumas leituras para o dia de hoje. A primeira leitura nas celebrações é do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Depois, capítulo 2, de 1 a 5. O livro do Apocalipse de São João, amados irmãos e irmãs, é um livro de revelação. Nos traz, sobretudo, a consciência da vida futura. E não deve ser, como dizia, para nós motivo de desespero, mas vem para ressignificar a nossa vida. Olha como inicia o texto. Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Então, revelação que Deus confiou a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, é o Filho eterno de Deus, gerado, não criado. Ele veio para revelar para nós o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus uno e trino, e nos convidar a participar do grande mistério do amor de Deus, convertendo o coração para Deus, viver a vida plena nele e participar da glória celeste, não sendo mais criaturas, mas em Deus sermos filhos e filhas de Deus. Portanto, o livro de revelação não é para nós motivo de pavor, mas é sentido e ressignificação da nossa própria fé. João escreve às 7 igrejas que estão na região da Ásia. Então,
são cartas direcionadas, uma carta direcionada, um escrito direcionado à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia há uma coisa que eu reprovo: abandonastes o teu primeiro amor. Então, amados irmãos e irmãs, é claro, nós não podemos viver aquela ilusão, poderíamos assim dizer, aquela busca sem sentido muitas vezes, de retornar constantemente ao primeiro amor. Isso significa que nós não damos passos para frente. É claro, olhar para aquilo que marcou a minha vida, a minha história, que me convidou à conversão e fazer daquele ponto para mim algo, uma motivação que me leve a crescer ainda mais. Não é simplesmente voltar ao primeiro amor ou ficar nessa iniciativa, mas olhando para o momento em que Deus nos encontrou, Deus nos elegeu, caminhar mais seguros e firmes. É olhando justamente para este contexto que o Evangelho de hoje faz um profundo sentido em nossa vida. São Lucas se apropria, poderíamos assim dizer, de uma parábola que é de São Marcos, e onde São Marcos faz questão de apresentar em Jericó, já próximo de Jesus entrar em Jerusalém para dar a sua vida por amor a cada um de nós, este personagem, o cego Bartimeu, o filho de Timeu. Ele não tem um nome. Por quê? Significa e nos apresenta o modelo do discipulado. É importante lembrarmos que por diversas vezes, quando Jesus realizava milagres, o povo ficava eufórico, os discípulos também. Mas quando, por outro lado, Jesus falava da paixão e morte, muitos se questionavam, não entendiam, se faziam de cegos. A fé não estava ainda preparada para acolher esta verdade. Por 3 vezes os discípulos vivenciam essa experiência. E o cego de Jericó, ele é o modelo do discípulo, daquele que segue, daquele que deixa tudo, que tem então um olhar renovado, que as escamas caem, começa a seguir Jesus pelo caminho, convicto, com ardor, com vida. São Lucas nos mostra alguns detalhes interessantes. Chama a atenção para esse diálogo entre Jesus e o cego de Jericó. Jesus, que escuta o cego clamar, pedir, que Jesus possa curar, que possa ajudar. Jesus olha, chega perto e pergunta ao cego: o que queres que eu faça por ti? Então essa pergunta, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: que eu enxergue de novo. Olha que interessante. Com toda certeza, Jesus, sendo Deus, e ali no contexto ele tinha consciência de que aquele homem era cego. Mas ele questiona, ele pergunta qual o desejo do coração deste cego. Que eu enxergue de novo. Olha, isso era óbvio, mas ele faz com que o homem expresse, diga, fale, proclame. E Jesus então diz: enxergar, pois, de novo, a tua fé te salvou. Então este cego é um modelo de discípulo, que de fato desperta a fé, que deixa a fé limpa, cristalina, que tira as amarras que deixam muitas vezes a fé nesta cegueira que este homem nos apresenta. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que a resposta do Salmo de hoje também nos ajude. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida. A árvore da vida, o pão celeste, o próprio Cristo, que nos alimenta pela palavra e pela santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.